E uma frase que eu levo para minha vida: fase não é fim. O leão pode estar passando pela pior crise da vida dele, que um leão nunca vai comer capim, porque ele sabe quem ele é. Ele nasceu para ser o rei da selva. Uma fase não pode te parar. Uma fase, ela foi feita só para te fazer evoluir. Acelera. E que é a construção de como chegar lá. legal. Porque a gente olha para os grandes caras hoje em dia, Marcos, a gente olha para os grandes empresários e empresas e fala assim, o que eu faço para ser igual a esse cara? E a pergunta não é essa, é o que esse cara fez para chegar onde ele está. É o processo. Não é o que eu faço, né? É o que ele fez. Perfeito. Exato. A grande questão, Marcos, é que ninguém está preparado para fazer a grande viagem. Uhum. O barco tem uma âncora que segura a pessoa de percorrer aquele mar até a terra prometida. Essa âncora chama-se medo. O que é medo? Existem 3 tipos de medo. O medo alerta, o medo reflexo e o medo patológico. Uhum. Alerta, reflexo, patológico. Isso. O que é medo? A gente tem medo de, olha o M, morte. O E do medo é de empobrecer. O D é de doença. E o O é de ousar. A gente tem medo de fazer o novo. A gente tem medo de fazer aquilo que a gente nunca fez, porque não é na nossa zona de conforto. Todas as habilidades que a gente criou até aqui, são elas que a gente quer usar. Mas se você se coloca numa posição de desconforto para aprender uma coisa nova, desgasta tanto e dói tanto, que você prefere sair daquele vale da sombra da morte e ir para o caminho de fuga da dor. Só que o caminho de fuga da dor não existe prazer no final dele. Perfeito. O incômodo ele precisa ser uma oportunidade de aprendizado e não uma oportunidade de dor. Porque a dor pela dor não gera nada. Agora a dor, quando é trazida para a consciência e gera um aprendizado, é o que te passa para um próximo nível. Ô Marcos, eu acho que o maior professor que a gente teve na história foi Jesus Cristo. Concordo. Quando O a gente- maior líder também. Isso. Quando a gente olha para ele e começa a analisar sem o viés religioso, Uhum. se até Jesus Cristo precisou de 12 discípulos para expandir a mensagem dele, por que até hoje você está querendo construir as coisas sozinho? O olho do dono que engorda o gado. Quando eu pego uma frase como essa, o empreendedor ele se coloca preso a ficar na empresa dele o tempo inteiro, olhando para tudo que acontece o tempo inteiro. Com desconfiança, talvez gerando descrédito. E ele está esquecendo que hoje em dia existe sistema, que eu posso analisar o tempo inteiro no meu celular, e que ao mesmo tempo eu preciso formar líderes melhores do que eu. É assim que uma empresa cresce. Enquanto você não está desenvolvendo produto, desenvolva pessoas, porque pessoas desenvolvem processos, processos formam produtos. Tudo começa em pessoas. Total. Marketing multinível não é sobre vender produto, é sobre desenvolver pessoas. Marketing digital do mesmo jeito. Marketing do mesmo jeito. Independente do marketing que você falar, tudo começa em gente. Que são as fases de desenvolvimento. Primeiro a gente é espermatozoide, depois fecunda aquele óvulo, depois vai crescendo, vira um bebezinho, depois criança, adulto, idoso. Primeiro você é uma sementinha, depois um brotinho, uma árvore, até que chega num fruto. Tudo são fases de desenvolvimento. Uau. Quando você para analisar isso, você percebe também os 3 princípios dos grandes sábios, que é perícia, Perícia. prudência e paciência. Paciência é saber respeitar o tempo das coisas. Gilberto, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Mas se gostasse, lá em Eclesiastes 3, fala assim, ó, todo propósito abaixo do céu tem seu próprio tempo. Yes. Se a gente tiver um pouquinho de paciência para caminhar na direção certa, com o esforço e o método, e esperar chegar, vai chegar. Vai frutificar, né? Isso. Repete isso aí. Perícia é saber como fazer. Como? Prudência é cuidado ao fazer. Ok. Paciência é esperar o tempo certo. Só que ainda existe o princípio da lateralidade, que é não negar nenhum tipo de conhecimento. Então eu sou a 4ª geração de professores da minha família. O meu avô é filósofo. Meu outro avô é teólogo e pastor, ambos professores. Uma das minhas mães é musicista, a outra professora de português.
Meu irmão é historiador e arqueólogo, o outro é designer. Se eu junto todo mundo dentro de uma casa, ficamos discutindo sobre coisas diferentes, isso chama-se lateralidade. A gente não nega nenhum tipo de conhecimento. O evangélico senta à mesma mesa do católico, assim como o palmeirense à mesma mesa do corintiano. Porque no final das contas, a união dos conhecimentos praticados constrói a sabedoria. Agora eu entendi por que você ficou esquisito desse tanto. Quando você olha para Elon Musk, ele tem carros elétricos. Ele diminui a emissão de CO2 na atmosfera, reduzindo o aquecimento global. Ele não é um grande empresário, ele é um herói da Terra. Ele está preparando o planeta para os seus netos morarem. Da mesma forma, você, Marcos Marques, quando está numa sala aplicando o seu curso, você está ali com milhares de famílias, com bilhões de faturamento, e você se considera um infoprodutor ou um herói da Terra? Gilberto. Antes de falar o que é propósito, só 2 aprendizados importantes sobre o que o Marcos falou. Primeiro, sobre caridade. Toda vez que você pensar em caridade, eu quero que você pense em carinho. Carinho tem a ver com amor. Tem uma frase só que poderia ser o slogan de todas as empresas. A única hashtag do Twitter ou do Instagram, que é aqui: ame ao próximo como a ti mesmo. A partir do momento que você tiver empatia, carinho e amar o próximo como a ti mesmo, antes de querer dar dinheiro ou produto, você vê que o número de guerras, separações e pobreza diminuiria. Às vezes o que seu filho quer não é um brinquedo, é seu tempo, é ser ouvido. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, quando a gente está gravando esse podcast, não é um momento fácil para ninguém. Existe uma crise sanitária acontecendo, uma crise econômica acontecendo, e uma frase que eu levo para minha vida: fase não é fim. O leão pode estar passando pela pior crise da vida dele, que um leão nunca vai comer capim, porque ele sabe quem ele é. Ele nasceu para ser o rei da selva. Uma fase não pode te parar. Uma fase, ela foi feita só para te fazer evoluir. Acelera. E pega tudo que a gente